tema do nosso estudo nessa manhã é sabedoria nas adversidades. Como nós lidarmos com as adversidades? Primeiramente, eu quero agradecer você que saiu da tua casa, se dispôs a vir até a escola bíblica. Muito obrigado. Eu sei que não é fácil. E nós vamos então aprender sobre sabedoria nas adversidades. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, em 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou estar lendo pela revista. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 6 até o 10. 1 Pedro 5, capítulo 5, verso de 1 ao 6. Aliás, perdão, de 6 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que a mesma aflições se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Amém. Só até aqui. Meus irmãos, eu conheço pessoas que deram errado na vida, não porque elas fracassaram, mas porque elas não souberam lidar com a adversidade. Elas não tiveram resiliência para lidar com a adversidade, ok? E é interessante, quando eu falo em adversidade, eu lembro de uma frase do escritor. Ele foi o último presidente da Tchecoslováquia, era um tcheco, ele chamava-se Václav Havel. O que Havel disse? Havel disse uma coisa interessante. Ele disse assim: esperança não é lutar porque vai dar certo, mas sim porque vale a pena. Eu vou ler novamente para você: esperança não é lutar porque você sabe que vai dar certo, mas sim porque vale a pena lutar. O texto que eu li para vocês em 1 Pedro, ele me leva a entender uma coisa. O versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Olha que interessante. Eu começo a entender que a humilhação, ela sempre vai anteceder a honra. Sempre antes de nós sermos honrados, eu, você, provavelmente nós vamos ser humilhados. Logo eu posso entender que a adversidade, ela pode vir em forma de humilhação. E às vezes você não vai identificar isso. Ok? E o escritor de Provérbios, ele diz uma coisa interessante, em Provérbios capítulo 15, versículo 36, Salomão, ele diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, sempre antes de nós sermos honrados, nós temos que ser humildes. Agora, se a humildade precede a honra, o contrário também é válido. Porque se você for para Provérbios, capítulo 16, versículo 18, Salomão, ele vai falar o contrário do que ele disse em 15:33. Ele diz assim: a soberba, Provérbios 16, versículo 18, a soberba precede a destruição,
e a altivez do espírito precede a queda. Ok? A soberba, o orgulho, precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Então a melhor forma de nós passarmos pela adversidade, você concorda comigo que não é com arrogância nem com altivez? A melhor forma de nós encararmos qualquer adversidade da vida vai ser sempre com humildade, nunca com arrogância. E a Bíblia fala sobre isso. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, a Bíblia nos fala de um rei chamado Ezequias. Um rei que no momento de desespero, com sabedoria, ele agiu da forma correta. Isso está em Isaías 38, versículo 1, 2 e 3, fala sobre o rei Ezequias. Diz assim, Isaías 38, 1, 2 e 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que de modo tenho andado diante de ti em verdade, e com coração perfeito tenho feito o que era reto aos teus olhos. E aí o texto conclui assim: e chorou Ezequias amargamente. Eu concluo aqui que as lágrimas de Ezequias, ela moveu o coração de Deus. Existe uma colocação, às vezes, que eu vejo em algumas músicas, que as pessoas dizem que a nossa oração, que o nosso louvor, o nosso clamor, ele move a mão de Deus. Não. Um louvor, um choro, ele não move a mão de Deus. Porque a mão de Deus não está atrelado ao que eu faço, mas o coração de Deus está atrelado ao que eu faço. Então um louvor, uma canção, um levantar de mão nosso, uma ação tua, minha, não tem o poder de mover a mão de Deus, mas tem o poder de comover o coração de Deus. Agora, se o coração de Deus comover, obviamente a mão dele vai ser estendida sobre nós. Então um louvor, uma ação, não é para mover a mão de Deus, é para mover o coração de Deus. Ok? Agora, com o choro, esse rei ele ganha 15 anos de lambuja. Quando ele chora, o texto diz que Deus acrescenta a ele 15 anos de crédito, de vida a mais. Então eu começo a entender, igreja, que o lugar mais alto que eu e você nós podemos chegar no momento de uma adversidade é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que nós vamos subir no momento da adversidade tem que ser aos pés de Cristo. E esse rei ele consegue chegar no coração de Deus através do choro. E é bíblico, porque a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado, a Bíblia vai dizer que Deus não o rejeitará. Então como é que Deus se comove comigo na adversidade? De que forma? É pelo quebrantamento do meu coração. Só tem uma forma de nós chegarmos no coração de Deus: com o quebrantamento do nosso coração. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amém? Agora, duas coisas não podemos abrir mão na adversidade. Há duas coisas que você não pode negociar na adversidade. Primeiro, oração. Numa adversidade você não pode negligenciar a oração. Na adversidade a oração é essencial. Eu costumo dizer que a oração é como canja de galinha. Eu na minha adolescência eu tinha problema de garganta. Eu lembro que minha garganta inflamava muito, as amígdalas. Com 8, 9, 10, 11, 12 anos, 13,
constantemente eu tinha febre por causa das amígdalas inflamadas. E sempre quando eu estava convalescente, eu lembro que a minha mãe, ela fazia uma canja de galinha. E aquela canja de galinha, ela tinha o poder de aplacar a febre, a fraqueza. Por quê? No momento da adversidade, eu preciso saber o que eu vou comer. Porque eu não posso pegar uma pessoa que está convalescente na cama e passar no McDonald's, comprar um hambúrguer e levar para ela. Eu preciso dar para ela o quê? O alimento correto. E o alimento mais indicado no momento que você estiver passando pela adversidade, chama-se oração. Então não despreze a oração no momento da sua aflição, porque ela é preponderante no momento da crise. Segunda coisa que a gente não pode abrir mão, a humildade. E é interessante que tem gente que não consegue ser humilde, nem na enfermidade. O caboclo está morrendo, está convalescente, está à beira da morte, mas o coração dele é duro, ele não se aquebranta. Tem uma ilustração que eu li há muito tempo, que um general, um homem de brigada, de patentes, ele adoeceu, ele sempre foi muito bruto com a família, com os filhos, com a esposa, e esse homem foi acometido de câncer. Ele foi um homem bruto a vida inteira, estúpido, grosso com a esposa, grosso com os filhos. Ele está na cama do hospital, está de avental de hospital, aquele aventalzinho que o bumbum fica de fora, né? Está lá magro, nos últimos dias. E a ilustração diz que a mulher dele entrou no hospital para visitá-lo, como de costume. E aí ele já foi tratando ela com brutalidade, como sempre ele fazia, com grosseria. Aí aquele dia, pela primeira vez, depois de muitos anos, ela olhou bem nos olhos dele e disse assim: bem, vou falar uma coisa para você que eu nunca falei. Você precisa tirar sua farda de general. Aí ele disse assim: mulher, tu é estúpida mesmo, né? Tu é um ignorante, você não está vendo que eu não estou mais fardado? Olha a roupa que colocaram em mim, eu não estou mais de farda. Ah, você ainda está fardado por dentro. Muitas das vezes nós temos farda dentro de nós, e por arrogância nós não queremos abrir mão dela. Então na adversidade, meu irmão, a última coisa que você tem que ser é arrogante. Porque um coração arrogante, nós não vamos conseguir comover a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, a etimologia da palavra humilhar quer dizer tornar-se baixo, desprezível, algo rente ao chão. Vou ler novamente. Tornar-se baixo, desprezível, algo rente ao chão. Daí eu começo a entender a dificuldade que Deus tem para tratar com a igreja, inclusive eu também me coloco nisso, devido à altivez do nosso coração, devido à soberba que nós temos em nós. Porque numa cultura evangélica, onde nós somos fomentados, estimulados a sermos cabeça e não cauda, eu vou repetir, numa cultura evangélica, onde nós somos fomentados a sermos cabeça e não cauda, e cauda é aquilo que fica embaixo, não é? É muito difícil nós queremos nos humilhar numa cultura evangélica que prega que nós temos que estar por cima e não por baixo. Eu digo para você com toda a propriedade que o melhor lugar para ficar é embaixo, é aos pés de Cristo. É o lugar mais alto que você deve subir no momento da adversidade, não deve passar dos pés de Jesus. Porque todas as pessoas na Bíblia que alcançaram o milagre, nos evangelhos sinóticos, todos eles se dobraram ao pé de Cristo. Então o pé de Jesus é o lugar mais seguro no momento da adversidade. Agora, há uma compreensão errada por nós evangélicos em relação à adversidade. Nós compreendemos a adversidade de uma forma errada. Qual é a nossa visão de adversidade, irmão João?
nós evangélicos. É mais ou menos assim. Está todo mundo se dando mal e a gente que está na igreja vai se dar bem. Essa é a visão que algumas igrejas passam. Todo mundo desempregado, se lascando, e nós que estamos dentro da igreja, numa boa, a gente não tem desemprego. Essa é a visão que algumas igrejas modernas, contemporâneas, neopentecostais, estão passando para as pessoas hoje. E isso não contribui muito, porque há muitas pessoas que chegam diante de adversidades e elas não têm substâncias, como diz lá na Bahia, não tem tutano, para passar pela adversidade, porque elas não foram ensinadas como lidar com a adversidade. Elas foram ensinadas que Deus é um Deus que nos poupa da adversidade. É isso que foi ensinado. Agora, será que é assim mesmo? O que Salomão fala sobre a adversidade? Provérbio capítulo 11, versículo 31 diz assim: eis que o justo, ok? O justo é castigado na terra. E aí depois ele continua assim: quanto mais o ímpio, o pecador. Então Salomão está dizendo: eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. E em Eclesiastes ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Aí você diz assim: mas irmão João, eu pensei que a adversidade era só para os ímpios. Você pensou errado. Aliás, você não pensou errado. Você aprendeu errado. Nós aprendemos errado. Agora, por que nós aprendemos errado? E se a gente aprende errado, a gente chega diante da adversidade, a gente não tem substâncias para enfrentar. Ok? Por que nós aprendemos errado? Porque nós pescamos textos da Bíblia, nós pegamos textos da Bíblia de forma aleatória, pegamos algum texto que eles não estão, são textos contextualizados, mas nós pegamos ele fora do contexto. E a gente usa esses textos para dar essa sensação que nós não vamos ter adversidade, ou dar para os outros ou para nós mesmos. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo de texto fora do contexto, que a gente usa muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde é que está isso, irmão João? Filipenses 4,13. Eu vejo isso escrito no vidro do carro dos crentes. Eu vejo adesivo colado na moto dos crentes. Eu vejo adesivo colado no caderno de quem vai prestar vestibular, dos estudantes. Agora, o interessante é que a gente não quer ler o versículo anterior. A gente não está interessado no 11 e no 12, a gente só quer ler o 13. E o que diz o versículo 11 e 12 de Filipenses 4? Paulo diz assim: não digo isso por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda circunstância. Eu aprendi a viver contente em todas circunstâncias. E o 12 ele fala assim: sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto de ter fartura como de passar fome, tanto de ter abundância como de padecer necessidade. Aí sim ele vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos a geração do sabor de mel, não é? Sabor de mel. Agora é só vitória. É isso que tem sido pregado
que tem sido incutido na igreja moderna, está fazendo o quê? Está descontribuindo para o reino. Porque nós vamos ter pessoas fracas, pessoas raquíticas, espiritualmente falando, e não vão ter possibilidade de enfrentar a dificuldade quando ele chegar. Agora, volta aí comigo para a revista, aliás, vocês não têm? Deixa eu ler aqui. Romanos capítulo 5, verso de 1 a 6. Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim: pelo qual também temos entrado pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí no 3 ele vai dizer assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulações produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência produz esperança. Sabe por que tem pessoas hoje dentro da igreja sem esperança? É porque elas não querem passar por adversidade. E você viu o poder da adversidade? Você viu o que a adversidade faz na vida do crente? Agora, o problema é quando nós entramos na adversidade sem a graça de Deus. Porque Paulo vai dizer assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que, no 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, o que eu preciso de ter como subsídio para me passar pela adversidade? Graça. Certa vez o apóstolo Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele. O que foi dito para ele? Paulo, a minha graça te basta. Então, o que eu e você, igreja, nós precisamos para adentrar uma adversidade, não é estratégia, é graça. Porque quando nós estamos cheios de graça, Paulo vai dizer assim: pelo qual também temos entrado pela fé, esta graça na qual estamos firmes. Qual a forma de eu ficar firme diante da adversidade? É na graça. É na graça. Se nós não estivermos debaixo da graça, nós não vamos ter firmeza para passar pelas adversidades. Agora, o interessante é que a nossa tendência é perder a confiança. A gente perde a confiança diante da adversidade. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele não vai te poupar da adversidade. Irmão João, mas Deus não pode me poupar? Pode. Mas não é interessante te poupar. Porque se ele quiser trabalhar na tua vida, se houver necessidade dele trabalhar na tua vida, ele vai fazer isso por intermédio da adversidade. Mas ele vai passar com você. O fato de Deus não te poupar dela, não quer dizer que ele vai te abandonar. Isso é bíblico. Você vai para Isaías capítulo 43, verso 2, o profeta diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem chama arderá em ti. E Jeremias também, ele pega a mesma linha de Isaías. Jeremias 31, 25, ele diz assim, Jeremias 31, 25, satisfarei a alma cansada. A alma cansada é alguém que está no meio de uma adversidade. É aquelas pessoas que Jesus chama em Mateus 11, 28 para frente. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Jeremias diz assim: satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma entristecida. Então quem é que vai me saciar no momento da
adversidade? É Deus. E quando eu vou para o Salmo, capítulo 23, versículo 4, o salmista também diz a mesma coisa. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o problema, igreja, não é estar no vale. O problema é nós estarmos no vale sem a graça de Deus. O problema não é o deserto. O problema é a gente estar no deserto sem a confiança que Deus vai abrir o mar no momento exato que precisar. Não é no momento que eu quero que abra. Não é no momento que eu fizer a oração que vai mover a mão de Deus. Não existe oração que move a mão de Deus. Existe oração que comove o coração de Deus. E quando você comover o coração de Deus, inevitavelmente a mão dele vai se estender sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, eu preciso conhecer quem está na direção. Deixa eu dizer duas coisas sobre a adversidade, que é importante para você. Primeiro, toda adversidade ela tem um propósito. Muitas pessoas entendem que a adversidade é para acabar com a gente. Não. Toda adversidade, ela tem um propósito. Deixa eu te dar um exemplo. Na minha rua, tem um garoto de 17 anos. Ele já vinha vivendo em depressão há 3 anos. E não saía na rua. Saiu da escola, estudando em casa. Depressão profunda. Pai e mãe gastando horrores com esse garoto. Eu tentei aproximar alguma vez da família para evangelizar, não consegui, eles eram resilientes. Fui algumas vezes até a casa deles, não conseguia chegar até esse menino. Eles falavam que o menino não tinha socialidade, o menino não queria ver ninguém, o menino não conseguia ter amigo e tal, e eu não conseguia chegar perto desse menino. Algumas vezes eu fui até a casa desse casal e eu queria orar para esse menino e eu não consegui. Esse menino ele foi internado no final de janeiro com pancreatite. O pâncreas dele entrou num processo degenerativo. E esse menino em 2, 3 dias ele foi entubado na UTI e a mãe ficou desesperada. Aí eu fiquei sabendo, falei: Cida, vamos até a casa deles, prestar condolência, tentar ajudar. Inclusive eu trouxe a foto desse menino aqui, nós oramos por ele aqui, esse final de janeiro. E aí a mãe dele, receptiva, nos recebeu bem, pôs para dentro, convalescente, chorando, e é o filho único, um casal que não pode ter mais filhos, só um filho de 17 anos. E ela falou: olha, seu João, nosso filho, só um milagre, está todo entubado, o médico não está dando esperança, né? E aí Deus pôs no meu coração o desejo de começar a orar por eles. E começamos a fazer isso todos os dias. Segunda, terça, quarta. Começou, a gente almoçava, eu e assim íamos até a casa desse rapaz, juntava toda a família. Começamos a gerar esperança no coração da mãe. O semblante dela começou a melhorar. Eu comecei a ver esperança. O menino não melhorava, mas a mãe e o pai começou a ter brilho de esperança nos olhos. Começou a brilhar os olhos dele. E quando eu vi isso, eu fiquei mais empolgado. Eu comecei a orar mais e ficamos dias orando na casa deles. E esse menino piorando. Aí o médico falou para ela: olha, eu não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Esse menino internado no UTI, eu trouxe a foto dele aqui. Na segunda-feira nós oramos. Todo mundo que eu conheço, eu mandei a foto dele, falei: olha para esse menino. Nós começamos a orar por esse menino, e um certo dia a mãe dele ligou do hospital para a mãe dela em casa, falou: vai lá na casa do seu João e da dona Cida, pede para eles orarem, aonde for lá ou vem aqui em casa, porque ele vai fazer uma cirurgia hoje, essa cirurgia é crucial para ele, mas eu estou com medo. O médico falou: pode ser que ele não resista. Então a avó dele chegou lá em casa, tocou a campainha, já com os olhos cheios de lágrimas, falando: olha,
a mãe do Danilo pediu para vir aqui para a gente orar porque ela está com medo, ele vai fazer uma cirurgia e pode ser que ele não resista. Aí eu senti o peso da responsabilidade. Falei, meu Deus, a mãe está acreditando nas minhas orações, né? E se esse menino não for curado? Porque a gente sabe, igreja, que a última vontade ela é sempre de Deus, né? Quer dizer, a nossa parte a gente faz, a gente ora, e com fé, com esperança, mas teve horas que eu senti medo, não de Deus não fazer, mas sim de não ser a vontade de Deus fazer. E muitas das vezes você ora, eu já orei para pessoas e a pessoa faleceu. E aí a mãe e o pai pondo tanta esperança, eu falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí eu comecei de madrugada e foi orando, esse menino passou pela cirurgia, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse menino ficou no hospital 6 meses, UTI, não é quarto não, eu fui visitar ele 2 vezes, esse menino tinha mangueira para todo lugar que você imaginar, ele tinha mangueira, várias mangueiras pelo corpo, o pâncreas dele vazou, ácido, estourou o intestino dele, vazou o intestino todo por fora. Esse menino, ele morreu e nasceu novamente. Agora eu vou resumir para você, que ele teve alta. Tem 1 semana que ele está em casa. E nós fomos visitar ele. Aí você fala assim, irmão João, por que você está contando isso? Porque uma certa madrugada, quando eu já estava ficando desesperado, eu falei, Deus, se eu não curar esse menino, eu fui no hospital 2 vezes, ungi ele com óleo, e a mãe dele ficou numa esperança tão grande. Eu falei, Senhor, se eu não curar esse menino, eu estou enroscado, né? Porque o casal, eles estão acreditando tanto nas orações, e é para acreditar mesmo. E numa madrugada, eu orando no hotel onde eu estava, o Espírito Santo de Deus falou assim, eu vou curar ele, mas não vai ser agora. Não vai ser nesse momento. Aí eu mudei a minha oração, comecei a falar com os pais dele, falei, olha, o Senhor vai curar o filho de vocês, mas antes de Deus curar o filho de vocês, Ele vai curar o coração de vocês. Eu comecei a falar sobre perdão, ministrar sobre perdão naquela família, e eu descobri que tinha tantas pessoas que não falavam um com os outros, no seio daquela família, tantas pessoas de mal, um cara virado com o outro, um que não podia ver a cara do outro, outro que não podia suportar o outro. Quando eu comecei a falar de perdão, as pessoas foram se abrindo. Então, o que eu quero dizer para você, igreja? A diversidade é a forma que Deus tem para trabalhar na minha e na tua vida. É o jeito que Deus encontra para quebrantar o nosso coração. Agora, o interessante é que a família falou para mim, olha, a gente quer fazer um culto aqui, né, de ação de graça. Assim que ele estiver melhorzinho, ele está lá em casa, mas ainda não sente dores, ficou 6 meses, tem que fazer fono, fisioterapia na boca, põe comida na boca dele, não consegue mastigar. A família quer um culto de oração. Então você consegue entender o que a diversidade pode fazer na vida de uma pessoa? Então a diversidade não é para nos matar. É uma ferramenta que Deus usa para trabalhar na nossa vida. Agora, segunda coisa que eu aprendo com a diversidade. A diversidade é para o nosso crescimento. José do Egito, ele viu na cisterna a possibilidade de ele chegar até o Egito e ser governador. Davi, ele viu um homem de quase 3 metros de altura, que é uma adversidade que nem eu nem você gostaríamos de enfrentar. Imagina enfrentar um homem com quase 3 metros de altura, um guerreiro, não era um amador, não, era um guerreiro. Davi olha para aquele homem, ele falou assim, essa aí é a chance de eu ser rei em Israel. Então a diversidade é uma oportunidade que eu e você a gente pode crescer, e que Deus usa dela muitas das vezes, para colocar em lugares que, por muitas das vezes, por circunstâncias normais, nós nunca chegaríamos. Eu alcancei coisas na minha vida que por circunstâncias normais eu nunca alcançaria. E
quando eu olhei para trás, eu vi aquele rastilho de fogo que fica. Quando você sai de uma adversidade, parece busca-pé, né, Jé? Você sai, quando você olha para trás, você vê só aquele rastro de pó. Fala, meu Deus, não deixa eu entrar por isso mais. Só que você chega num determinado lugar, cara, que se não fosse pela adversidade, você jamais chegaria. Se você pegar todos os homens da Bíblia, que chegaram em posições preponderantes, posições de destaque. Davi, perseguido 20 anos. Davi chegou a fazer salmos, os salmos mais lindos que Davi fez, foi na perseguição. Imagina você fugir de um filho, seu próprio filho querer matar você, você ter que entrar para as cavernas e escrever os salmos mais lindos na hora da perseguição. Se não fosse a adversidade, nós não teríamos os salmos mais lindos que nós temos na Bíblia. Então dá para você entender a importância da adversidade na vida da igreja, na vida do homem. Então a adversidade, meu irmão, não é para te vilipendiar, para te matar. Ela é para te colocar em situações que você só vai entender quando você olhar para trás e falar, nossa, se não fosse por aquilo, eu não teria chegado até aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É interessante falar de diversidade. Eu tive uma experiência na minha adolescência e não é das melhores, mas para mim estar com esse microfone na mão hoje, falando para vocês, foi necessário que tudo aquilo acontecesse. Deixa eu ilustrar para vocês. Eu com 15 anos, 15 para 16 anos, eu fui acometido de uma enfermidade chamada espondilite anquilosante. O que é isso, irmão João? Isso é um dos piores reumatismos que pode tomar uma pessoa. Eu tive um reumatismo aos 15 anos, que ele me desgeneralizou o corpo inteiro. Sabe aquele reumatismo degenerativo? Ele vai te emagrecendo e te entortando. Eu tive isso dos 15, 16 até os 26, 27 anos. Eu passei meses, eu passava 6, 7, 8 meses sendo na cama. E pele e osso, porque atrofia tudo, febres altíssimas. E muitas das vezes eu acordava de madrugada com a minha mãe chorando lá da cama, com o terço, rezando, fazendo do jeito que ela sabia. Muitas das vezes eu acordava quando eu dormia, porque eu tinha febre altíssima. A minha mãe, ela punha o copinho com água lá do lado e agarrada no terço de joelho, ela chorava, pedindo para que Deus me curasse. E isso não acontecia. 1 ano, 2, eu ficava 8, 7 meses na cama, saía, andava 2, 3 meses de bengala, de muleta, e depois eu voltava para a cama, dava outra crise, voltava para a cama. Isso foi anos, mas eu não conhecia Jesus. Era uma pessoa rebelde, extremamente rebelde, altivo, malcriado, né? E interessante que passou-se muitos anos na minha conversão, depois eu fui curado dessa enfermidade dentro da igreja, né? Eu fui curado do reumatismo dentro da igreja. Eu tratei praticamente 15 a 16 anos, cortisona, tudo tinha de remédio, mas eu consegui ser curado dentro da igreja. E quando eu mudei para Tietê, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu fui consultar um dia com um médico daqui, do centro, e rotina, fazer exame de sangue, esteira, coração, para ver como é que está. E aí, conversando com o médico particular, eles gostam bastante de conversar com você. Eu não sei porquê, se é porque eles cobram caro, né? Tem horas que tem pedido, doutor, eu preciso ir embora. Ele segura, quer conversar, e quando você chega, você ganha um abraço de urso, aquele abraço gostoso. Aquele abraço que vocês recebem no SUS, sabe? A gente recebe no SUS também. Dá um abraço e tal, e depois você quer ir embora e o cara não deixa, ele segura, quer conversar e pergunta de família tal. O que acontece normalmente no SUS também, vocês sabem que é assim. Aí esse médico conversando, ele perguntando minha história, como é que é, tal, pai, mãe e tal.
Teve alguma doença? O João falou, eu tive espondilite anquilosante. Quando eu falei, ele olhou para mim e falou, você teve o quê? Eu tive espondilite anquilosante. Ele falou, não, você teve essa doença? Eu falei, tive. Ele falou, mas tem certeza que era isso? Eu falei, tenho lá os laudos diagnósticos. Ele olhou para mim e falou assim, mas, seu João, não ficou nenhuma sequela? Porque o reumatismo, esse tipo de reumatismo, ele te entorta todo. Ele te entorta os dedos, né? Aí quando ele falou para mim, não ficou nenhuma sequela, eu disse assim, doutor, ficou sim. Ele falou assim, mas como? Eu estou olhando para você, parece que está perfeito. Disse assim, ficou sequelas, doutor, mas essas sequelas ficou na alma. Essas sequelas elas ficaram no coração. Falou assim, como assim? Aí eu disse assim, olha doutor, através dessa enfermidade, Jesus conseguiu tirar da minha cintura uma pistola 380, cheia de bala, e colocou uma Bíblia Sagrada na minha mão. Através da adversidade, Deus conseguiu tirar de mim toda a rebeldia e colocou um coração contrito, que hoje eu não posso ver alguém precisando de Jesus, quando eu vejo já estou falando de Jesus. Então deixa eu dizer para você uma coisa, não queira passar pela vida espiritual sem ter adversidade, meu irmão. Que a adversidade é a forma mais gloriosa que Deus vai usar para moldar o teu caráter. Quando Deus quer trabalhar no caráter do homem, eu costumo usar uma ilustração, é como uma panela no fogo. Ele aumenta o fogo ou diminui de acordo com a necessidade. No meu caso, foi temperatura máxima. Eu cheguei a ponto da minha adolescência, pedi para Deus para morrer. Falei, Senhor, me leva. Atrofiado, a perna parecia o braço. Febre altíssima. Cortisona a cada 3, 4 horas, injeção de cortisona. Para tomar banho, o pai e a mãe, o pai tem que pegar, levar, pode vai numa cadeira, senta no chuveiro, a mãe vem com a bucha e sabão, dá banho, seca, o pai tem que pegar de novo, levar na cama e colocar lá. Quem é que é isso, igreja? Ninguém quer isso. Agora, para que hoje eu pudesse trazer uma mensagem dessa para vocês, eu precisava passar por tudo aquilo. Então talvez você está passando por coisa hoje, você fala assim, irmão João, eu não estou aguentando, eu não estou suportando isso. Mas isso são estratégias que Deus vai usar na tua vida, para que lá na frente você seja ferramenta na mão dele, para você poder consolar outras pessoas. Então não veja a adversidade como algo que veio para te destruir. E a adversidade não veio para nos destruir. Ela veio para moldar o nosso caráter. O caráter do homem só é transformado no fogo. É como ourives. Se não passar pelo fogo, o ouro não chega no ponto que tem que chegar. Perguntaram para o ourives uma vez, estava mexendo com prata, ele fazendo uma peça de prata, e perguntaram para ele assim, como é que você sabe quando é que está no ponto? Aí ele olhou para a pessoa e disse assim, quando eu olho para o objeto, e ele refletia a minha face no objeto, quando eu ver a minha face, a prata já está pronta. Sabe quando que nós nos tornamos prontos para Deus? Quando nós refletimos a face de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós e ver a face de Jesus em nós, Deus fala assim, eu já posso desligar o fogo, ele já está pronto. Amém? Fica de pé, eu quero orar com vocês. Fecha teus olhos onde você está. Ouve a tua cabeça. Se você está passando por uma adversidade, meu irmão, se você está passando por uma luta, e você tem pedido para Deus para tirar essa luta do teu caminho, muda a tua oração.
A partir de hoje, comece a orar assim: Senhor, utiliza, Senhor, dessa diversidade para tratar com a minha alma. Utiliza, Senhor, dessas agrúrias, dessas desditas, dessas vicissitudes, seja lá o nome que você quer dar. Dificuldade, ansiedade, medo, tortura, o nome que você escolher. Fala para Deus: Senhor, utiliza disso para moldar o meu caráter, para me transformar numa nova pessoa, me colocar onde o Senhor quer que eu esteja, Deus. Amado e soberano Deus, Pai querido e Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra bendita e maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso caráter, trabalhe na nossa alma. Senhor, que as adversidades possam ser como instrumentos que venham trabalhar na nossa vida. Senhor, que o Senhor use os instrumentos que for necessário, Senhor. Mas nós clamamos que o Senhor trabalhe no nosso caráter, na nossa alma, porque nós queremos refletir a face de Jesus, Senhor. E a melhor forma de nós refletirmos a face de Jesus é tendo o nosso coração aquebrantado. Pois a tua palavra diz que quando o Senhor é forte, nós somos fracos. E quando nós somos fracos, o Senhor é forte. Se torna forte na nossa vida, Senhor. Trabalha no caráter da tua igreja. Transforma, Senhor, a tua igreja, a tua imagem, a tua semelhança. Não nos poupe, Senhor, da diversidade, mas também nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, não nos abandone, Senhor, quando nós passarmos por ela, que o Senhor esteja agarrado na nossa mão, que quando nós passarmos pelo vale, que o Senhor esteja abraçado conosco, que quando nós passarmos pelo fogo, que o Senhor seja o nosso refrigério, que quando nós passarmos pela água, que o Senhor seja o nosso fôlego. Mas nós te pedimos como igreja, Senhor, não nos deixe, Senhor, não deixe sentir a tua ausência, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor fique conosco até a confirmação, a consumação dos séculos. Essa é a minha oração, Deus, é o que eu peço com a tua igreja, em nome de Jesus.